Pronto, meus amados. Ninguém assistiu mesmo? Não lembram, então? Não? Assistiu, Varão? Tu também não? Tu também não? Então vamos lá. Vou dar uma pequena recapituladinha, tá? Então me ajuda aí, Jefferson. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, você já pode interromper. Irmãos, nós falamos sobre... nós paramos, na verdade, né, na aula passada, mas vocês vão ter que assistir. Senão perde o conteúdo, não tem como eu trazer toda a aula novamente, né? Mas nós falamos a respeito, na aula passada, só para vocês terem uma ideia e a gente não dar aquele salto lá muito grande, sobre os absolutos, né? Ou seja, que a verdade é uma só. A verdade é uma só, ela é absoluta. Por que que a gente fala isso? Por que que a gente entra nesse detalhe? Porque na geração que a gente vive, no mundo que a gente vive, a consciência, né, coletiva, ou seja, como a humanidade pensa hoje? A humanidade sem Deus, a humanidade que não acredita na palavra de Deus. Como que eles pensam? Eles pensam que há possibilidade de muitas verdades. Você tem a sua verdade, 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 eu tenho a minha verdade. Então cada um com a sua verdade, né? Isso é a cabeça, é como pensa a humanidade hoje. Mas isso não é verdade, né? Pensar assim. Não existe absolutos. A ideia é que tudo é relativo, ou seja, as coisas não são absolutas. Esse é o pensamento. Então, por exemplo, a Bíblia seria mais um livro religioso que contém algumas verdades, dentre outras verdades, que também está no Alcorão, que também está lá no Bhagavad Gita, né, que é outro livro sagrado. Então, eles consideram que cada um tem a sua verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Quem nunca ouviu falar, né? Dessa frase, todos os caminhos levam a Deus. Só que a Bíblia, ela vai refutar isso. A Bíblia ela vai falar que não. Existe só uma verdade, só um Deus, né? Ouve, pois, Israel, o teu Deus é o único Senhor, né? Deuteronômio 6, verso 4, alguma coisa assim, né? E Jesus, inclusive, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se tivesse escrito assim, Jesus, ele tivesse falado, eu sou um caminho, uma verdade ou uma vida, aí abriria margem para que tivesse outras, né? Porque o artigo que a gente chama na língua portuguesa é artigo indefinido, uns, umas. Okay? Aprendemos na escolinha isso aí, né? A quinta série, lembra? Então, Jesus ele colocou como artigo definido, existe só uma verdade, só um caminho e só uma vida. Então a gente quer entrar nessa parte aqui de que a Bíblia é a única fonte confiável que nós cristãos temos para que a gente saiba a vontade de Deus. A vontade de Deus, quem é Deus no seu caráter e nos seus atributos, qual é a condição do homem, qual é o meio para esse homem ser resgatado. Só a Bíblia tem essa informação, né? Inclusive a Bíblia não é como nenhum outro livro que supostamente pode conter verdades espirituais. Então assim, a Bíblia ela não só informa, ela não só reforma a vida das pessoas, ela é a única, ele é o único livro, né, a única revelação que transforma a vida. Então muda o caráter do homem, transforma a índole do homem, a natureza do homem. Só a Bíblia. Isso a gente está falando da verdade de Deus sendo comunicada pelo Espírito Santo, né, usando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então o que a Bíblia diz em Romanos 10, 16? Vamos ler? Romanos 10, 16? Vamos confirmar se é isso mesmo, né? Romanos, livro de Paulo. Alguns chamam o Evangelho de Paulo, né? Evangelho de Paulo aos Romanos. Que aqui contém algumas verdades assim, libertadoras. Deixa eu ver se é o 10, 16. Não é o 16 não, mas é por aqui, no 10 mesmo. Diz que o ouvir, né, vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é isso? Então, capítulo 10, verso 14. Olha que coisa interessante. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés o que anuncia a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Verso 17, que é o que eu quero destacar. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é qualquer tipo de palavra, não é qualquer fonte
né, de livro religioso. É só a palavra de Deus que gera vida, é a palavra de Deus que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Isso está em João capítulo de número 8, verso 32, não é isso? João 8 e 32? Bora lá ler Bíblia para que a gente possa fixá-la. É na leitura contínua, repetitiva, que a gente fixa, né? Que a gente vai memorizando. E é importantíssimo nós memorizarmos a palavra de Deus. Importantíssimo. A gente precisa ler insistentemente, intensamente, né? Repetidamente, numa perseverança, a palavra de Deus. Né? Várias vezes, muitas vezes, até que ela fixe, até que ela fique gravada na nossa memória. Então 8:32, não é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17:17. João 17:17. Está escrito lá. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo de número 17, versículo de número 17. Se não me falha a memória. Verdade. Conhecereis a verdade, né? Ou não? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Capítulo de número 12, verso de número 48 do Evangelho de João. Para facilitar a vida de vocês, eu não vou para outro livro, tá? Vocês vão ficar aí se cansando muito folheando a Bíblia. Né? Capítulo 12 de João, verso 48. Jesus disse: eu mesmo de mim não julgo ninguém, mas as palavras que eu tenho pregado, ela há de julgar no último dia. Não é isso? João capítulo de número 1, versículo de número 1, versículo de número 14 também. Então João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A própria palavra, né, é a mensagem de Deus. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não é isso? No capítulo de número 6 de João, verso de número 63. Bora lá, meu povo! João 6:63. As palavras que eu tenho falado são espírito e vida. A segunda parte aí do versículo. O versículo tem mais coisa aí. Mas as palavras que eu tenho falado, elas são espírito e vida. Olha que coisa interessante. Né? A palavra de Deus, ela comunica a verdade de Deus. Ela é o próprio Deus se comunicando com os homens através da sua palavra. Então nós podemos pegar diversos textos bíblicos do Antigo até o Novo Testamento falando a respeito dessa verdade, dessa realidade. Ou seja, que a palavra de Deus é a palavra que comunica a vontade de Deus. Nós não teríamos condição nenhuma de saber nada a respeito de Deus se Ele não tivesse decidido se revelar pelas Escrituras a nós. Nada nós teríamos condição. Ainda que a gente acumulasse um monte de conhecimento, como a gente vem acumulando, a humanidade, durante milênios e milênios, a gente está falando de tecnologia agora há pouco, né? Então, ainda que a gente acumulasse, tivesse muitos recursos tecnológicos, nós não teríamos capacidade, condição nenhuma, porque o pecado, ele criou uma barreira entre nós e Deus. Isso aí está escrito em Isaías, capítulo de número 59, versículos de número 1 e versículo de número 2. Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1, versículo de número 2. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O verso 2 vai falar o seguinte: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é isso? 59 de Isaías, verso de número 1 e verso número 2. Então, a palavra de Deus é quem quebra essa barreira, essa muralha, esse muro, né? E aí a gente vai lá para Ezequiel, por exemplo, capítulo de número 22, alguma coisa assim, de Ezequiel, 22 e 23, né? Deixa eu, agora que me fugiu a certeza do texto, mas vai dizer lá o texto, eu posso citá-lo, talvez não ache aqui, mas vou citá-lo na íntegra. Diz lá que a palavra de Deus é como um martelo, né, que esmiuça a penha, como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Lá em Ezequiel, capítulo de número, não lembro, depois eu acho aqui, irmão, e a gente vê isso aí. Mas o texto diz exatamente isso, né? Não é a tua palavra como um fogo, né, e como um martelo que esmiuça a penha. No intervalo aqui talvez eu ache. Agora não, senão eu vou perder muito tempo aqui.
talvez não consiga. Eu não sei que vocês têm aí, né, em memória, mas o texto é esse aí, tá certo, irmãos? Não é a tua palavra como fogo e como um martelo que esmiuça, que quebra a rocha, a penha. Então a palavra de Deus que faz essa ruptura, né? Essa barreira aí, que foi formado pelo pecado. Ou seja, o nosso entendimento ele foi obscurecido, o nosso coração se endureceu tanto que nós não tínhamos mais condição de saber nada a respeito de Deus. A partir do pecado de Adão, né, isso se deu a toda a humanidade. O próprio Adão, quando peca, quando Deus vai até ele tem medo e se esconde. Né? Então Deus foi ao alcance dele. E aí Deus começa a procurá-lo, ou melhor, a mostrar para ele que ele se perdeu, perguntando: onde estás, Adão? Acho que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas está mostrando para ele: olha, você se perdeu, se distanciou de mim. E veio a voz do Senhor na viração do dia, perguntando para Adão: onde estás, Adão? Olha Deus se comunicando. Olha Deus indo, né, atrás aí desse homem perdido. Então, pela palavra de Deus é que nós somos alcançados por Deus. Tá certo? Tem muitos outros textos aí, Isaías mesmo aqui, 41, né? Aliás, capítulo 40, verso 8, vai dizer: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, 40 de Isaías, verso 8, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, permanece eternamente. O próprio Jesus, no capítulo de número 24 de Mateus, verso 35, ele disse o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que coisa interessante, né? Mateus 24, 35. Mateus capítulo 22, verso de número 29, Jesus ele diz: vocês erram por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Então olha só, capítulo 22, verso 29 de Mateus, Jesus disse: vocês erram. O fato de vocês errarem é por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente vai para Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, né, está escrito lá, o profeta disse, Deus através do profeta dizendo: olha, vocês perecem, vocês erram por não conhecer as Escrituras, por não conhecer, por não ter o conhecimento, por rejeitar o conhecimento. Não é que o conhecimento faltou, é que foi rejeitado o conhecimento. E o conhecimento vem pela palavra de Deus. É muito interessante isso. Mateus capítulo de número 5, verso de número 39. O próprio Jesus disse, 38 e 39, mas eu acho que é o 39. Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando a gente pega o Salmo 119, versículo de número 8, por exemplo, o salmista, o Davi, na declaração que ele fez a respeito da palavra de Deus, o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo de número 11, né? Ainda ele vai declarando e vai dizendo lá, Salmo 119, verso 11, como que diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, verso 18, Senhor, te busquei de todo o meu coração, não me deixe desviar dos teus mandamentos, né, ou dos teus caminhos. Salmo 119, verso de número 89, varão. 89 do Salmo 119. Olha lá, meu povo. Sem preguiça de procurar o texto aí, ó. Salmo 119, versículo de número 89. Olha que coisa linda. Hã? Pode ler, varão, por favor. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Olha que coisa bonita. Salmo 119, verso de número 89, esse, né? E o 99, varão, que é coisa linda também. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Isso, e o 100, então? É a continuidade. Sou mais sábio do que os velhos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Isso, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que coisa linda, né? O verso de número aí 176, mano. Coisa linda também do Salmo 119. Tudo no Salmo 119. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Não me esqueci dos teus mandamentos.
Então a gente poderia pegar aí todos os 170 e tantos versículos do Salmo, né? O 119. É a declaração desse amor da palavra. E se a gente pega, irmãos, são centenas e centenas de versículos falando a respeito disso, sobre a palavra de Deus. Então, quando um cristão rejeita a investigação bíblica, ele na verdade está se colocando num campo muito perigoso, que é o da ignorância a respeito de Deus. E aí ele está vulnerável a tudo quanto é heresia e engano. Não é? Quando a gente pega, por exemplo, o Colossenses capítulo de número 3, qual é a recomendação de Deus para as nossas vidas? Habite abundantemente em toda a sabedoria a palavra de Cristo em vossos corações, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Colossenses 3,16. Não é isso? Habite abundantemente, com toda a sabedoria, ricamente a palavra de Cristo nos vossos corações. Ela deve habitar em nós, morar. A palavra de Deus não deve entrar em nós, ela deve jorrar do nosso coração. Olha que coisa interessante. Deve jorrar. Essa palavra precisa ser viva, precisa ser saturada em nossa vida. A nossa mente ela deve estar transbordando das Escrituras Sagradas. Então o cristão que negligencia a palavra de Deus, que deixa de estudar a palavra de Deus, como diz o Salmo 101, por exemplo, bem-aventurado, é feliz, olha só, como o salmista começa, é feliz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite, porque será como um ribeiro, como árvore plantado junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas sempre verdinhas, nunca caem. Assim não são os ímpios, mas são como esses que o vento espalha. E os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Olha que coisa interessante, não? Então o amor à palavra, a felicidade que tem o cristão em estudar a Bíblia, em refletir na Bíblia, é o alimento espiritual, irmãos. Isso que a gente tem que entender. Então as Escrituras Sagradas é a única fonte que nós temos para consultar a respeito de se aquilo é vontade de Deus, se procede de Deus ou não. A igreja brasileira é omissa, é negligente, é inaceitável, é inadmissível um obreiro, alguém que faça uso da exposição, né, na igreja, alguém que mencione as Escrituras Sagradas, é inadmissível se essa pessoa ela não conhece as Escrituras Sagradas. Se ela não conhece a fundo as Escrituras Sagradas. O que a gente repetiu por muito tempo no nosso curso no final do culto? Vocês lembram do final da aula? Que é um culto também. Procura te apresentar-te a Deus, aprovado, um obreiro que não tem... 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olha que coisa interessante. Então, obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O texto original, a palavra dá a ideia da pessoa que corta cirurgicamente, é perito. Aquela pessoa que faz a incisão como o cirurgião faz. Essa é a ideia de manejar bem a palavra de Deus. E todo obreiro precisa se apresentar aprovado dessa forma. Tem que, como diz aí o jovem, manjar do negócio. Não é, irmão? Por que a gente aceita aí pessoas que pregam, ensinam de alguma maneira, expõem a palavra, vai ministrar uma palavra? Pode ser, irmãos, num lugar mais simples, pode ser num culto no lar, um culto de ação de graças, pode ser numa praça, pode ser numa coisa muito simples, mas fez uso da palavra de Deus, essa pessoa precisa entender o que ela está expondo. Ela precisa ter experimentado aquilo na sua vida. Ela precisa ser alcançado por aquilo, no seu entendimento e transformado no seu entendimento. Né? O nosso culto precisa ser racional. Essa racionalidade não é uma racionalidade humana, uma sabedoria humana, mas é essa sabedoria divina que vem pelas Escrituras Sagradas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia é a única fonte que nós temos. Quando uma igreja ela negligencia o ensino bíblico, a exposição das Escrituras, ela vai dar lugar a muita besteira falada em púlpitos. Né? E aí vem o carisma, substitui a verdade, pessoa muito carismática, as historinhas, as piadas, né, meu? Tudo isso vai substituindo. E as pessoas elas acham isso muito bom, muito interessante. Só que elas vão ficando espiritualmente raquíticas, minguadas, fracas. Não são crentes maduros, não são transformados no caráter, não têm firmeza na fé, porque não se alimentam das Escrituras Sagradas. 1 Pedro, capítulo de número 2,
versículo de número 1, versículo de número 2, irmãos. Muito interessante esse texto de Pedro, que ele escreve aos cristãos dispersos, né? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 1 e verso de número 2. O texto é muito interessante. Deixemos toda a malícia, todo o fingimento, murmuração. O verso 2 é muito interessante. Desejemos afetuosamente, dependendo da versão, ardentemente, né? Como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele nós possamos crescer. Está crescendo. Olha que coisa interessante. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bora ler o texto, meu povo. Se encher da palavra de Deus. Não é possível que a gente não consiga se alegrar ouvindo a palavra de Deus, sentir a presença quando a gente tem contato com as Escrituras Sagradas. Assim, é muito simples, sem explicação teológica, somente a exposição dela é viva, é vida, é poderosa. A palavra de Deus, irmãos, que criou todas as coisas, que criou o mundo, que chama as coisas que não são como se já fossem. A palavra de Deus que traz a cura, mesmo aquele que está distante, quando aquele homem lá, né, o centurião de Cafarnaum, disse: não, Jesus, não precisa nem ir lá onde meu criado está, somente uma palavra tua proferida aqui vai alcançá-lo lá, porque ele entendia o poder da autoridade de uma pessoa proferindo a palavra. E Jesus então diz assim: vai, porque já está curado o teu servo. E chegando lá, e o homem estava curado mesmo, porque a palavra de Deus tem poder para curar, para salvar, para libertar, para chamar as coisas que não são como se já fossem. Ó, que coisa interessante. Calma que eu leio Tiago. Hoje eu estou empolgado aqui, vocês já viram, né, irmão? Então, Hebreus capítulo de número 1. Eu vou só citando, fica aí, não tem erro não. Esquente a cabeça não. Hebreus capítulo de número 11, né, verso 1, 2 e o 3. Aí vai dizer o seguinte: a fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Pela fé, olha que coisa interessante, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não é visto aparentemente. Pela fé entendemos que os antigos alcançaram o testemunho. Então a palavra de Deus traz fé, a palavra de Deus que criou o mundo. Quando a gente vai para Gênesis, capítulo de número 1, verso número 1, 2 e 3, está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o abismo. E disse Deus, a palavra: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja os luminares, e o sol foi criado. Deus foi falando e as coisas foram sendo trazidas à existência. Mas o Tiago, capítulo de número 1, verso número 21 em diante, vai dizer mais ou menos assim: deixando toda a malícia, toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E não sede somente ouvintes esquecidos, mas fazedor dela, praticante. Porque aquele que ouve a palavra e esquece é como o homem que olha o seu rosto natural no espelho. Foi-se e logo esqueceu de quem era. Mas aquele que é praticante da palavra, esse é bem-aventurado no seu feito. Ô, irmão, que coisa interessante. Olha só o que a palavra de Deus nos estimula. Como que a palavra de Deus, eu só falei aqui uma meia dúzia de versículos, né? Ou talvez uma dúzia, não sei. Mas como que a palavra de Deus tem centenas e centenas de mensagens nos orientando, nos incentivando, nos exortando, nos advertindo que a gente precisa conhecer a palavra. A palavra deve ser íntima. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 6, que eu acho interessante. Esse texto, esse termo, está lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. É o que nós deveríamos fazer com os nossos filhos, com os novos convertidos, com as pessoas que tiveram contato com a salvação. Elas precisam dar continuidade, irmãos. Essa é a questão. A pessoa lá levanta a sua mãozinha, é alcançada lá pelo Espírito Santo, né? Ela é salva, ela é liberta. Há uma necessidade dela ir crescendo na fé, no conhecimento, que é o que Pedro vai dizer no capítulo de número 3, versículo de número 18, se não me engano. Segunda carta de Pedro. Calma que eu vou ler Deuteronômio também. Eu estou empolgado hoje, irmão. Não esquenta não. Segura aí, né, Nessi? Segura o anjo aí. Não sai de sapateado agora não. Segura aí, mano. Ouve a palavra. Então, calma que eu vou ler Deuteronômio, que eu lembrei agora do outro texto lá de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que Pedro diz assim: ó, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Como que a gente cresce nesse conhecimento de Jesus Cristo? Através das Escrituras, que registram, né? Que é o que eu li em João 5,39. Jesus dizendo, examine as Escrituras, porque vocês vão cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então são as Escrituras que testificam quem é Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, 5 e 6, e 7, e 8 e 9, vai dizer o seguinte, verso 4, ouve Israel, olha que coisa interessante, isso aqui, irmãos, é muito importante, Deus está chamando a atenção, ouve, né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, olha que coisa interessante, de todo o teu coração, todos os teus sentimentos, desejos, de toda a tua alma, todos os 5 sentidos que a alma ela pode exercer, visão, audição, tato, olfato e paladar. Ame Deus com toda a tua alma, todos os teus sentidos, todo o teu poder, de todas as tuas forças, lá o Novo Testamento vai dizer, né? Quando Jesus traz aí esse versículo, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, inclusive Jesus acrescenta lá no Novo Testamento, em Mateus, de todo o teu entendimento, todo o teu intelecto. Amar a Deus, irmãos, é usar tudo isso de recurso que Deus nos deu para estar em comunhão, em contato e em compreensão a esse Deus. Verso de número 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Aí a gente vai lá para o Salmo 119 que nós lemos, né? Escondi a tua palavra, olha só, no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a recomendação é essa. Essas palavras estarão no teu coração. Verso 7. E as intimarás, dependendo da versão vai estar, inculcarás, intimarás, te farás íntimo a teus filhos essa palavra. Delas, ou seja, das palavras, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha só, irmãos. Em todas as atividades da vida, em todos os momentos da vida do dia. Verso 8, também atarás a palavra, por sinal na tua mão. Tudo o que fizeres, tudo o que realizares como obra das tuas mãos, precisa ser pautado pelos princípios da palavra de Deus e os valores da palavra de Deus, que ela traz. Então estará nas tuas mãos. Isso aqui é figurado, não é que vai atar aqui, né, com fitinha. Não. Mas tudo que realizares tem que ser pautado pela palavra de Deus, autorizado pela palavra de Deus, recomendado pela palavra de Deus, abençoado pela palavra de Deus, atarás as tuas mãos. E te serão por testeiras entre os teus olhos, os teus pensamentos, irmãos. Olha que coisa linda, o teu entendimento, os teus pensamentos, a palavra de Deus tem que nortear isso. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Que coisa interessante, depois a gente volta para cá, vamos para Colossenses capítulo 3, põe o dedinho aí na folha para não perder. E aí volta lá depois, né? O marcador é o dedo, né, irmão? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Olha que coisa interessante, irmão. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está à destra de Deus. Não é isso? Verso 1, verso 2. 2 também? Já foi. Então vamos para Filipenses 4:8, que está pertinho aí, só para não fadigar vocês. Dá uma ré, vem um pouquinho para trás. Colossenses e Filipenses, né? O livro anterior, capítulo 4, verso 8. Olha que coisa interessante, meus queridos, que está escrito aí. No demais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é virtuoso, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nessas coisas, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Dependendo da versão, nisto pensai. Então, ó, pensamento, saturar o entendimento, a cabeça, o pensamento, o raciocínio, o tique e o teco, os neurônios, aí com a palavra de Deus. Verso 9, e a gente encerra aqui o Deuteronômio. E as escreverás nos umbrais da tua casa. Isso também não é para colocar o quadrinho lá. Se colocar também não tem nada não. Pode colocar um quadrinho lá com um versículozinho bíblico, né? Josué 24:15, eu e minha casa servir no Senhor, não tem problema, pode colocar lá. Mas a ideia não é que escreva nos umbrais da tua casa no sentido literal. Olha só, mas o que entrares no teu lar, o que entrar, a forma que entrar, o que entra ali, que seja abençoado por Deus.
que a tua casa, inclusive, seja vivido a palavra de Deus. E não só na igreja de uma forma hipócrita. E não em outros lugares e na tua casa não. Em todos os ambientes, inclusive lá dentro de casa. Porque, irmãos, o caráter, ele é, na verdade, aquilo que nós fazemos em oculto. Isso é o caráter. A fama se faz com hipocrisia. A fama se faz nem sempre corresponde ao que é em casa. Né? Então a Bíblia recomenda, ó, lá na tua casa, a palavra de Deus tem que estar lá, tem que sair de lá, né? E ele escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então essa é a ideia aqui da palavra de Deus. Irmãos, dado essa introdução à matéria, nós vamos falar aqui, rapaz, o trem até apagou aqui, acho que eu demorei de mexer nele, né? O negócio até apagou aqui. Mas o que eu quero falar com tudo isso, irmãos, é que a Bíblia, ela tem que ser, para nós, a única fonte de verdade e a única fonte que a gente precisa consultar. Então, como que a gente deve viver em relação à igreja? A gente vai procurar na Bíblia. Como deve ser meu comportamento em relação à esposa, aos filhos, às pessoas que me maltratam, aos vizinhos, às pessoas que me perseguem? Como deve ser meu comportamento, meu pensamento? Como deve ser? Vamos buscar na palavra de Deus. Porque o que ela diz é aquilo mesmo. Porque senão, irmãos, a gente vai ser regido por quê? Pelos nossos achismos. Eu acho que é assim, André. Não, eu acho que é assim coisa nenhuma. Eu não aceito. Jamais alguém querer falar comigo a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus, no achismo. Eu acho que é assim. Eu sinto que é assim. Não, irmãos. Não é bem por aí, não. Nós somos seres racionais. Ou não? Sim, não é? Com certeza. A fé é racional, então. Não é lógico isso? Se eu sou um ser racional, a fé é racional. Porque a fé é o meio que Deus se comunica, ou pelo meio que Deus se comunica comigo, né? O que eu entendo Deus é pela fé. Se a fé é racional e a fé é a maneira que Deus se comunica comigo, então aquilo precisa ser entendido. Precisa chegar ao campo do entendimento. E não ficar nas emoções, no arrepio. Não é, irmão? Então, só no arrepio, no sentir. Não, amados. O sentimento, o arrepio não muda caráter de ninguém. Aquilo do jeito que vem, com aquela voracidade, com aquela avalanche de emoção, e chora, e se quebranta. Mas quando sai daquele ambiente, quando passa o arrepio passa. Né? As emoções, elas são do jeito que vem, também vai. Muito facilmente. Não é assim, irmão? Uhum. Então, assim, não transforma a vida de ninguém. Agora, uma consciência sendo afetada pela verdade, essa consciência ela é transformada. Na transformação da consciência, consequentemente, a transformação não só do comportamento, mas do estilo de vida, do hábito que vai se criando. O Romanos capítulo de número 12, verso 1 e 2, Paulo vai falar isso. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, irmãos, pela compaixão desse Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa interessante. É o vosso culto racional, não é o culto emocional, é o culto racional. Coisa interessante, né? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como culto racional, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a gente não se amolde, olha só, a este mundo, mas que possamos ser transformados na renovação desse entendimento. O entendimento renovado, transformado na categoria do entendimento do raciocínio, da sabedoria de Deus. Então Deus muda, irmãos, o quê? A nossa categoria de entendimento. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Paulo não disse nós temos o coração de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como Cristo pensa, nós devemos pensar. O nosso raciocínio. Deus é um ser inteligente. Ele nos deu inteligência. Só que essa inteligência não é na categoria humana, na sabedoria humana, né? Na capacidade de acúmulo de intelectualidade humana. Mas, na verdade, é o entendimento e a sabedoria de Deus que nos ensina
a viver para a glória de Deus, viver adequadamente diante de situações adversas. Há dois dons carismáticos, né, que está lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, há dois dons carismáticos, dons do Espírito Santo, refere-se à palavra. O dom da palavra da sabedoria e o dom da ciência da palavra. O dom da palavra de sabedoria, né, e o dom de ciência da palavra. Então, palavra de sabedoria. 8, né? Diz os dois aí, né? 8 e 9 ou só 8? Só 8. Diga aí, leia pra gente, chefe, por favor. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Isso, ou do conhecimento, né? Dependendo da versão. A questão é, irmãos, essa questão da palavra, o raciocínio, nós precisamos conhecer mais do que tudo nessa vida. Mais do que tudo nessa vida. Ah, vai estudar lá uma medicina, um direito, uma engenharia, vai estudar sei lá o que, precisa conhecer. Precisa conhecer um monte de coisa. Hoje em dia, se você não tem conhecimento, você está enroscado, enrolado, limitado, é manipulado pelos outros, enganado pelos outros, né? Por que a gente contrata advogado? Porque nós não sabemos as leis. E elas estão dispostas para que a gente saiba. E estude lá. Nós podemos nos defender se tivéssemos o conhecimento adequado. Nós não temos. Por que a gente contrata um técnico para arrumar o trem lá que quebrou? Porque a gente não tem o conhecimento, né? Tem até uma história muito interessante numa máquina de produção. Era o coração da empresa lá. Era o coração. Daquela máquina que saía tudo, né? Saía peça para que tudo o resto pudesse funcionar. Então, era o coração. Aquela máquina parou para toda a produção. Rapaz, a máquina parou. E agora? Fábrica parada. Chamaram o técnico e veio lá um oriental, japonês, sei lá, né? Aí ele olhou assim e tal, né? Veio com a ferramentinha, pegou uma chave de fenda, foi lá, viu um parafuso que tinha, chave de fenda que regulava lá. Ele foi lá, irmão, deu um grauzinho, sabe um grau? Deu um grau assim, ó. Pode ligar. Ligou, a máquina voltou a funcionar. Paz, você passa lá no RH para pegar lá o acerto. Ele disse 10 mil reais. 10 mil reais? O senhor passou aqui em 5 minutos? Falei, não. 5 minutos eu cobro bem baratinho mesmo. 5 minutos que eu passei aqui, por mim 10 reais tá bom. Só que os 9.990 reais é pelo conhecimento, né? Entende, irmão? Quanto vale o conhecimento na vida? Agora, quanto mais é importante esse conhecimento que pode decidir a nossa vida de qualidade aqui, espiritualmente falando, e a nossa vida nas relações, e a nossa vida eterna, quanto vale? Então, como que a gente pode desprezar isso? Como que a gente pode jogar na mão de um pastor, de um pregador? Como que a gente pode transferir, irmão, esse privilégio que nós temos e essa responsabilidade que nós temos? Olha o perigo que a gente está correndo. Nós estamos terceirizando, na verdade, né, a palavra de Deus para que o outro comunique para mim. Não, amados, Deus quer falar com cada um de nós. Capítulo 14 de João, versículo de número 26. 14 e 26. Rapaz, hoje eu estou bíblico, hein? Tá bom. 14 e 26 de João, Jesus, ele disse, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará, Ele vos fará saber de tudo quanto eu vos tenho ensinado, vos tenho falado. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo é o verdadeiro ensinador. A palavra aí é professor mesmo. Ele vos ensinará, né? É o didáscalo, didaquê, que vem a nossa palavra didático. Então, ele é o professor por excelência. Ele, o Espírito Santo, é aquele que ensina a todos nós. Embora eu reconheça que tem um ministério, que tem a vocação, que tem o dom de mestre, né? Que eu entendo até que eu me incluo nesse trem aí. Com as limitações, mas eu acredito que esse é o chamado meu. De mestre, ou seja, de ensinador. Só que é o Espírito Santo, irmãos, que faz isso. Através tanto do ministério, da vocação de mestre, mas é ele que faz isso na vida de todos também. A partir do momento que nós, cristãos, né, independente de cargos, vocações e etc., que a gente deseje, como diz Pedro, ardentemente
esse leite racional, para que a gente vá crescendo no entendimento, na graça, no conhecimento, estando familiarizado com a palavra de Deus. É muito, irmãos, é muito bom quando a gente entende isso e olha, a gente serve a Deus melhor, a gente se torna um ser humano melhor, quando nós conhecemos a palavra de Deus, né? Junto, lógico, com aquele quebrantamento, com aquele desejo intenso de ser por ela transformada, pela palavra. A gente lê a Bíblia e a gente precisa se deixar ser lido pela Bíblia. São duas coisas. A gente lê a Bíblia, mas a gente precisa ser deixado ser lido por ela. Ou seja, que ela escaneie a gente e identifique, né? Identifique em nós o que há de desajustado em relação à palavra de Deus. E aí ela vai fazendo o que com a gente? Vai nos tornando justos. Vai nos ajustando. Esse é o sentido, né? Então, quem é o justo? É aquele que Deus vai ajustando. Porque está desajustado. E a gente está desajustado em um monte de áreas da nossa vida. E aí a palavra de Deus vai nos ajustando, vai nos adequando, vai nos moldando, vai nos talhando. Sabe o que é talhar, né, Barão? Sim. Dá uma talhada assim? É. Né? Não tem a porta talhada? Não sei se a tua porta é talhada, não me recordo. Eu fiquei tão emocionado de tomar um café contigo lá que eu não vi se a porta era talhada, Barão. Já. A porta talhada. A porta talhada não é a. Aqui é a porta que fecha mais. Não, a arte de entalhe é quando você esculpe na madeira. Você não vai talhando. Ah, torneada. Fala torneada aqui? É o que o torneado você vai. É mais uma questão de. Ele fala almofadada aqui, né? Não, mas é de entalhe mesmo. Obra de entalhe. É onde você vai esculpindo na madeira. Né? Então você vai fazendo aqueles desenhos na madeira. Isso é entalhe. Então a palavra vai nos talhando, vai construindo em nós assim a beleza de Cristo, vai criando em nós uma obra de arte. É muito interessante lá no Antigo Testamento, irmãos, em Gênesis, quando a palavra de Deus diz que Deus ele fez o homem, né? A palavra lá que ele fez o homem é poiesis. Olha que coisa interessante. De onde vem a palavra poesia? Então, quando Deus cria o homem, ele criou uma poesia, uma obra de arte. Olha que coisa interessante, irmão. Então, a palavra de Deus tem essa finalidade de nos moldar, de reconstruir, de estar transformando, mudando a forma. Essa metamorfose, que a gente chama de metanoia, né? Que é a transformação, que é a mudança de mente, que é a transformação mesmo desse ser asqueroso, nojento, feio, que é a lagarta. Quando entra no casulo, que a gente chama de crisálida. Casulo é a crisálida. O que é a crisálida? É o túmulo da lagarta, onde ali ela se enterra, né? Se enterra.